Quando o comportamento de quem está nesse processo de análise não muda, o comportamento não mudando significa que o resultado lá na ponta não vai mudar. Então você dar feedback, acompanhar, orientar e perceber que o comportamento não mudou, significa que lá na frente o resultado não vai mudar. Então o seu olhar deve estar sobre a mudança no comportamento e não só na mudança do resultado, porque se ele faz uma mudança de comportamento agora, muitas vezes o resultado vai demorar um pouquinho para vir, mas virá. Uma cultura de alta performance é uma cultura meritocrática. Então ela vai ter naturalmente um processo de seleção natural. Ela tem que ter, tá? Mas ele tem que estar organizado, porque senão o que eu crio é uma cultura de mediocridade silenciosa. Eu vou chamar de cultura de mediocridade silenciosa, onde eu vou aceitando a mediocridade, ela vai ficando institucionalizada, porque o que a gente aceita a gente está estimulando, e daqui a pouco eu tenho um que está fazendo uma coisa de um jeito, outro que está fazendo todo mundo mais ou menos, e o líder muito insatisfeito, mas na verdade é reflexo de uma sequência de decisões pouco corajosas da liderança, e que deveria ter sido um pouco mais firme. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. O assunto de hoje é quando demitir alguém, quando que o líder, deveria olhar para alguém da equipe e dizer: tentamos de tudo, não deu, cumpriu o seu ciclo, está na hora de tomar uma decisão. E como fazer isso corretamente? Tem todo um processo, Marcelo e eu, a gente é muito, muito, muito cuidadoso com isso, porque a gente lida com isso o tempo inteiro, tanto internamente quanto externamente, quando você vai dar consultoria, né? Às vezes, quando você vai se aprofundar numa empresa, tem que dar uma recomendação de dizer: olha, essa pessoa, na verdade, cumpriu o seu ciclo, certo? Então tem que desligar. Muitas vezes a gente está tentando implementar coisas novas, você que é líder sabe disso, você está tentando implementar alguma coisa e tem gente na equipe que não está rodando na mesma velocidade. Então, eu acho que para quem é líder e está passando por essa situação, com certeza vai se identificar com muita coisa. Para quem ainda não está, mas sabe que vai passar em algum momento, preste atenção. E para você que é liderado, não é líder, mas você não tem quem demitir, mas pare para pensar que você pode fazer uma reflexão em relação a isso. Marcelo e eu, a gente combinou que nós vamos gravar um outro podcast sobre isso quando que a gente reconhece que o nosso ciclo terminou. E aí, ser proativos em relação a isso. Mas hoje é do ponto de vista do líder ou da líder, quando eu tenho uma pessoa na equipe que não está performando, o que eu faço, como é que eu faço isso corretamente? Marcelo, para começar, bom dia, muito legal estar aqui com você de novo. Estou vendo que você está em casa de novo aí, né? Então, sequência de viagens, sempre bom estar com você aqui de novo. É, muito legal, prazer também estar aqui com você, Raul. Você sabe que a gente estava tendo uma conversa antes do podcast, né? Que era quase que o podcast inteiro. A gente já fez o podcast e vai refazer aqui para vocês. E você sabe que uma vez dentro de um cliente nosso de consultoria, a gente estava com um líder, e o líder era um líder muito legal. E eu fui entrevistá-lo, e pode ser que eu tenha falado isso daqui em algum momento, mas cabe muito nesse podcast. Eu fui entrevistá-lo, falei assim: cara, como é que você faz quando você decide que alguém não está funcionando mais? Ele falou: cara, minha rotina de gestão é assim, todo dia eu tenho reunião com a equipe, depois da reunião eu ligo para quem não está atingindo o resultado, e eu falo: cara, no que eu posso te ajudar? O foco dele era sempre assim: como eu te ajudo a atingir o resultado? No dia seguinte, se o cara tivesse com dificuldade ainda, como eu te ajudo? Reuniões semanais, reuniões mensais. Ele falou: e cara, e quem fecha um ciclo de um mês, eu vou lá para junto com ele tentar fazer resultado, trabalho junto com ele, ou seja, oriento todos os dias necessários, estou lá junto com ele para ajudar ele a fazer resultado, volto, dou um tempo para ele se desenvolver, volto lá de novo e vejo se ele evoluiu, e se ele evoluiu, mais uma semana ou mais 2 dias com ele, e depois eu volto lá. E quando eu volto a terceira vez, eu já volto sabendo exatamente o que eu tenho que fazer com ele. Se ele evoluiu ou se ele não evoluiu. Se ele não evoluiu, eu demito. E aí a gente contratou ele para o cliente nosso que a gente estava atuando, e ele entrou no cliente, é impressionante como ele tinha essa segurança. Era uma empresa que tinha uma dificuldade muito grande de abrir mão de algumas pessoas que estavam lá há algum tempo. É impressionante como essa rotina dele, no final das contas, quando ele falava assim: eu preciso demitir essa pessoa, já todo mundo tinha segurança. Por quê? Porque ele tinha um processo muito claro de orientação, de capacitação, de acompanhamento, de desenvolvimento e de demissão.
Então, acho que quando a gente começa a ter isso, a gente tem uma tranquilidade muito grande de, pô, fiz tudo o que eu poderia ter feito. Então, trouxe essa história aqui para ilustrar um pouco, porque a gente fazendo toda a nossa parte de um jeito estruturado, a gente vai evoluir do jeito de fazer e também vai ter mais certeza quando tiver que demitir, né? Sabe que uma das coisas que eu sempre usei como regra de ouro é que a demissão nunca deveria ser uma surpresa para ninguém. Porque ela já veio acontecendo, né? E se ela foi feita corretamente nesse processo de liderança, já tivemos várias reuniões. Uma vez eu vi o Jack Welch falando sobre a regra dos 3 strikes no beisebol, né? Se o arremessador faz 3 strikes, o cara que está com o bastão é eliminado. E aqui era a mesma coisa. A primeira era uma reunião de advertência, quase que verbal, de dizer, olha, não atingimos os resultados, e tem sempre um plano de ação de melhoria. Então, note que não é só uma cobrança pelo resultado, tivemos um resultado negativo abaixo do esperado, vamos revisar isto, mas esse já é o primeiro X, esse já é o primeiro strike. Tem algumas empresas que trabalham isso de maneira muito mais rápida, então, por exemplo, mensal, eu acho isso injusto, às vezes não dá tempo de fazer todo o processo de correção no mês, é muito rápido. Então, eu gosto mais de processo trimestral. Na segunda revisão, já deveria pelo menos ver uma melhoria em relação ao modelo anterior, né, aos números anteriores. Note que às vezes eu não atingi a meta ainda, mas se eu já mostrei que minha atitude mudou, meus números começaram a andar para o lado correto. Então, aquela história que, né, a professora de yoga da Marília comentou de que o movimento em relação à mudança é a mudança. Eu acho isso muito profundo. O movimento em relação à mudança está acontecendo, a líder já consegue ali começar a perceber isto realmente está andando para o lado certo. No terceiro, a revisão, eu já tenho que estar, porque eu já trabalhei entre 6 e 9 meses, eu já tenho que estar muito, muito próximo da meta e já tenho que ter decidido se vale a pena ou não. Então, a primeira coisa, e eu concordo completamente com você, é que tem um processo claro e que todo mundo entenda isso. Inclusive, no processo de recrutamento e seleção, eu já posso abordar isso com o candidato ou candidata. Ele não deveria receber isso como informação depois. Eu já vou dizer, olha, nós temos um sistema estruturado. A questão é que se eu não tenho esse processo estruturado de acompanhamento, de revisão de indicadores, de plano de melhoria, de feedback estruturado, você vê que o próprio líder está numa situação que é um pouco confusa, transmite essa confusão para a equipe e depois cobra da equipe claridade, foco, atingimento de metas. Mas o próprio líder não está fazendo isso. Porque se estivesse fazendo, a demissão aconteceria quase que naturalmente, porque já estaria meio que desenhado de que isso é o que estamos fazendo, isso se espera e você não está evoluindo. O próprio vendedor vai levantar a mão e dizer, chefe, realmente não dá, talvez não seja meu lugar, etc. Mas você fez o processo correto. Então, de novo, primeira coisa, não deveria ser surpresa. Marcelo. Não, não, é isso mesmo, Raul. E a gente precisa. Tem uma pessoa que eu gostava muito de recursos humanos, ela fala o seguinte: eu preciso acreditar 100% na pessoa, porque a hora que eu começo a não acreditar 100%, eu de alguma maneira já comecei a demitir, e aí eu começo a tomar ações em relação à demissão, né? Então, essa questão de eu confio nessa pessoa, que ela pode atingir o resultado, ela sente essa carga do líder de confiança, vai fazer com que ela se sinta responsável também por buscar esse resultado, né? Porque às vezes o líder já começa aí, já meio, putz, esse cara não vai dar. Putz, aí, cara, já demita já. Porque se você tá com essa sensação, né, e seu cérebro é experiente o suficiente para te dar sinais, vai lá e faz o movimento, sabe? Porque, principalmente se você está em cargos mais elevados de liderança, se você sentiu que vai ter que fazer o movimento, já vai e faça, porque seu cérebro está falando para você tomar essa decisão, né? E é muito difícil isso, porque a gente está falando em dois movimentos, né? Um movimento racional da construção de uma ajuda e a outra do cérebro falar, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar por causa disso. Esses dias eu estava conversando com o gestor e ele falou assim, demitiu um cara, né? Ele era um supervisor. Falou, demitiu o cara. Falei, ah, legal, por quê? Ele falou assim, porque o cara foi contra os valores da empresa, fez uma coisa que a gente absolutamente não concorda. Eu falei, legal, você tem que colocar no lugar? Ele falou, não, nem pensei nisso. Eu falei, caraca, cara. Eu falei, como você não pensou nisso? Daí ele falou assim, porque ele tinha que ser desligado imediatamente, porque ele ia replicar para o mercado algo que a gente não acredita. Ele não me falou exatamente o que era, mas ele deixou muito claro que o cara desrespeitou uma regra moral da empresa. Foi demitido na hora, mesmo sem ter ninguém.
E ele ficou me olhando, ele falou, pô, devia ter alguém, né? Eu falei, não, você tá de parabéns. Você demitiu alguém que você tinha que demitir, tinha que tirar da estrutura imediatamente. Então veja que a gente fica o tempo todo nessas duas relações, né? O racional do processo e o outro é o emocional. E claramente no que ele fez, assim, o cara já sabia o que ele podia fazer e o que ele não podia. E aí ele demitiu sumariamente. Eu falei, caramba, cara, sem ninguém na região. Mas ele está absolutamente certo. Depois, esse cara, inclusive, ele está sendo visualizado para promoção. Por quê? Porque ele foi a favor da cultura da empresa, dos valores da empresa, né? Então, é uma relação super difícil, né, Raul? De processo e, ao mesmo tempo, de intuição, de falar, meu, não dá. Ou de romper uma barreira aqui, né? E aí, daqui para frente, eu demito sumariamente, porque isso a gente não admite, né? É uma jogada muito desafiadora isso, né? E eu realmente acredito muito na intuição nessas horas, principalmente de quem tem mais experiência, já passou várias vezes, mas é aí que eu acho que é mais importante ainda ter o processo claramente estruturado, porque ele me ajuda a validar, porque eu, como líder, também estou usando, né, eu tenho usado, né, a gente tem conversado sobre isso, o termo de usar a lente, eu como líder, posso estar olhando através de uma lente e não vendo algumas coisas, né, e projetando algumas coisas para o liderado, para a liderada, e eu não posso terceirizar toda a responsabilidade. A gente, como líder, também tem essa. Então, eu gosto do processo porque ele vai solidificando, né, consolidando, dizendo, eu tenho realmente certeza, porque é uma decisão importante, eu tenho que entender que não pode ser uma coisa leve. Eu desestruturo a vida da pessoa, certo? Tipo, é um processo que você investiu tempo, energia, você, né, você investiu na pessoa, você acreditou nela, e você precisa ter certeza do que você vai fazer. Ao mesmo tempo, você não pode ser lento com isso, né, eu não quero lentidão nesse processo, mas eu também não quero que, por exemplo, se uma outra pessoa estivesse nessa situação, a gente tivesse uma decisão diferente. Eu, como empresa, preciso ter uma forma de que os meus líderes todos agem da mesma maneira. Como é que uma pessoa do financeiro, da logística, vai lidar com baixa performance? Não pode ser que eu tenha mini feudos onde cada um atua de uma forma. Eu tenho que ter uma coisa que é meio estruturada. Então, quando alguém é demitido em algum lugar, todo mundo sabe que passou pelo processo. É uma forma da empresa pensar. E quando, né, eu demito alguém que não está alinhado com a nossa cultura, eu estou dando um recado para todo mundo. Certo? Porque se eu não demitisse, eu também daria dando um recado de que isso é aceito, de que às vezes isso até é estimulado. Lembre que muitas vezes ao aceitar o desvio de conduta é um estímulo ao desvio de conduta. A gente vê isso o tempo inteiro, por exemplo, na política, na sociedade, etc. O desrespeito à regra. Quando ele não é punido, quando não tem uma consequência, eu estimulo a que aconteça novamente. Então, eu estou dando um recado para a minha equipe. E um dos principais recados que eu acho que tem que dar é: temos um modelo, acreditamos em algumas coisas, a gente realmente faz isso. Quando o Peter Drucker falou que nada é mais ineficiente do que você tentar melhorar algo que nem devia estar sendo feito, acho que o Marcelo está trazendo essa coisa de tipo, nada é mais ineficiente do que você estar tentando ajudar uma pessoa que na verdade deveria ser demitida. Como que eu tenho certeza sobre isso? Quando eu passo pelo processo correto. Note que também tem uma outra coisa aqui. Quando eu faço o processo correto, eu, como líder, tenho que ter o processo correto. Eu quero ter certeza, e a conversa aqui é de líder. Eu, como líder, estou fazendo isso corretamente. Depois, quando teve uma entrevista de demissão, por exemplo, uma entrevista de demissão é super importante. Pode ter uma conversa até dizendo, esta pessoa, por que ela foi contratada? Porque isso é outra coisa. Porque às vezes a demissão ela é lenta, demorada, né? Então, uma pessoa que já está há muito tempo na equipe precisou mudar alguma coisa, a pessoa ficou travada, não conseguiu evoluir. Esse tipo de coisa. A outra é: acabei de contratar alguém, a pessoa está menos de um ano na empresa, já tenho que demitir. O que aconteceu nesse processo? Porque note que se a gente não aprender com isso, nós vamos acabar repetindo a mesma coisa, certo? E aí é um desperdício de tempo, de energia do líder da equipe, porque, né, você cria uma desestrutura. De novo, eu vou voltar para dizer, vamos tentar ser um pouquinho mais organizados em todas as etapas desse processo, porque quando as coisas começam a se repetir, aí é que o processo mostra como ele é importante. Eu não quero que você tenha que acordar hoje e dizer, pô, demito alguém ou não demito. Não, tá claro. A pessoa já sabe, a equipe já sabe, todo mundo entendeu o processo. Senão você começa a ter esses desvios de conduta e aí cada caso precisa ser analisado diferente. E outra coisa, Marcelo, que eu acho que a gente pode conversar, porque a gente encontra isso o tempo inteiro,
com representantes comerciais, com vendedores, o cara faz desvio de conduta, mas é campeão de vendas. E aí, pronto, aceita e aí vira uma salada. Sim, vira uma grande salada, Raul. E acho que você falou um ponto aí super importante, Raul, dentro de ter o processo e seguir o processo, e algo que a gente tem falado muito também aqui na Venda Mais, que é o seguinte: a empresa inteira vende, né? E às vezes a gente precisa usar outras áreas da empresa, porque, por exemplo, você falou uma coisa super importante aí, tem entrevista demissional, né? O RH entra na contratação, muitas vezes entra na capacitação e entra na entrevista demissional. O cara perdeu performance e às vezes é algo que a gente consegue resolver tecnicamente e às vezes é algo que a gente não consegue resolver tecnicamente e que alguém de fora poderia ajudar. Então, veja que muitas vezes você pode ter uma estrutura que ajude o líder também a, assim, cara, percebi aqui uma perda de performance, algo que nós como corporação podemos ajudar, porque imagina só, o líder comercial está ali no desespero do resultado, né? Ele também não tem tanta frieza, assim, ele fala, cara, aquela região tem que faturar 100 mil reais por mês, e você faz 2 meses que está faturando 50 mil reais, você sempre faturou perto de 100, o que está acontecendo? O líder está agoniado. E se ele for dar o feedback dele claramente vai ser um emocional de buscar tracionar o resultado muito rapidamente. E algumas vezes o processo de liderança entrou algum ruído dentro do processo, e ele está lá também não sabe. Será que a gente não pode trazer novas ações dentro da organização para interpretar um pouco melhor o que pode estar acontecendo? Porque você vê que você deixa toda a carga no líder, né? O líder vem, o líder ajuda a contratar, ajuda a treinar, ajuda a capacitar, ajuda não sei o quê. Então, uma coisa que a gente tem defendido muito é você pode usar outras áreas da empresa que são responsáveis pela venda também, de alguma maneira, para que você consiga ter mais resultado. Então, você não pode trazer pessoas para ajudar a resolver, porque o líder está pressionado por vendas e tem uma grande chance de errar. Você pode falar, pô, o líder não deve fazer isso, mas ele pode. O líder eventualmente pode ameaçar, coisas que a gente não gosta. Ah, cara, você tem um prazo X, você não atingiu o resultado, foi embora. Acabou. Você já está falando para ele, eu não confio em você. E aí você precisa refletir um pouco sobre esse processo, porque senão você entra numa pressão que não vai gerar produtividade, nem muito menos resultado. E vai mostrar que as pessoas são descartáveis na empresa, coisa que a gente acha que é péssimo transferir para as pessoas. O líder pode até ter o timing dele. Pode ter o timing dele. E deve ter o timing dele. Cara, eu sei que se eu fizer isso, vai estar na hora de demitir. Mas a ameaça é algo muito perigoso para a gente conseguir atingir resultado. Sabe que eu estava pensando que muitas vezes é interessante criar um comitê que revisa esse tipo de coisa. Então, revisa baixa performance. O comitê vou chamar de multidisciplinar, onde eu tenho mais pessoas de outras áreas me ajudando a avaliar performance, certo? Porque senão a gente fica preso no nosso silo e eu sou responsável só pelo meu silo, certo? Então, aqui é o meu feudozinho, eu sou da área de comercial, deixa comigo que eu sou líder da equipe de vendas, mas eu tenho opiniões sobre as outras armas, aí acaba, né, que eu não entendo bem, eu não tenho depois dados bem embasados. Se tivesse uma reunião só para revisar esse tipo de coisa, esse desvio, eu acho que inclusive é um processo de maturidade da cultura da empresa, das lideranças, de troca de experiências, e começa a ficar claro quando um líder ou uma líder está envolvido emocionalmente, que isso às vezes acontece, né, Marcelo? A gente sabe, a pessoa não está sendo demitida porque por algum motivo ela tem um vínculo, ela, né, tem muito de gratidão, a gente vê isso o tempo inteiro. Lá, 20 anos atrás, esse cara me ajudou quando pegou fogo, né? A gente já ouviu essas histórias assim, me ajudou na hora que não sei o que, os caras saem, ou às vezes, sei lá, vão no boteco, vão pescar junto, jogam bola junto, aí misturou tudo. Quando é família, então, nossa, aí já é outro podcast, né? Vamos falar de empresa familiar em algum momento. Mas quando tem um comitê onde tem mais pessoas, você começa, inclusive, a tornar institucionalizado o processo todo, né? E todo nessa troca de experiências. Eu gosto muito dessa participação. E tem uma pergunta que a gente sempre faz, né, Marcelo? Se a gente fosse começar de novo a empresa, eu traria esta pessoa? Eu traria essa pessoa? Porque se eu estou num comitê e alguém me faz essa pergunta, Raul, se você fosse começar de novo teu time comercial, você traria essa pessoa? Meu, fica claro e evidente que, não, essa pessoa talvez não devesse estar aqui, né? Então, trazer gente inteligente e de outras áreas e permitir que também você fale nelas, acho que ajudaria. Marcelo. Tem 3 coisas, né? E agora falando assim do demitir. Primeiro lugar, vou botar aqui, né? O Raul falou aí sobre eu não consigo demitir.
Olha, sem medo de errar, 30, 40% das consultorias que a gente entrou sem explicitamente estar falado, mas o dono da empresa, o diretor geral da empresa, falando bem assim, eu quero substituir essa pessoa. E muitas vezes ele não fala isso explicitamente, mas na primeira conversa, né, a gente já com mais experiência, chega para ele e fala assim, cara, você quer trocar essa pessoa, né? Você quer substituir essa pessoa? Daí ele fala, sim, eu preciso de um agente externo para me ajudar nessa substituição. E a gente entende tudo, gratidão, entende todo esse movimento, entende que a empresa também pode reposicionar esse cara de alguma maneira. Esses dias, por exemplo, a gente reposicionou um gestor, ele veio do Nordeste para uma empresa, cliente nosso, e aí ele trabalhou aqui muitos anos, e você fala, pô, eu quero voltar para lá, eu quero voltar para lá. Pô, ele não conseguia mais ter aquela visão de gestão geral, tecnologia, mas ele seria um excelente key account, um excelente parceiro lá no Nordeste, ele não é descartável, ninguém é descartável, a gente não acredita nisso. E aí reposiciona o cara. E a hora que você reposiciona o cara, você olha para ele e você vê a felicidade nele. Por quê? Porque ele foi reposicionado porque ele também estava em sofrimento. Que é outra coisa que a gente desconsidera. Muitas vezes a pessoa está em sofrimento e a gente mantém ele lá. Ou muitas vezes a gente começa a elevar o tom com a pessoa. Isso é algo que a gente não admite. Cara, pressionou, conversou, ajudou, orientou, não sei o quê. Não vai dar porrada. Não vai, né? Aí demite. Porque senão fica ruim para você como líder, fica ruim para todo mundo dentro da estrutura. Então não adianta ficar dando porrada. Isso já passou, isso não funciona mais, isso gera uma equipe insatisfeita, isso gera burnout, isso gera um monte de coisa. E infelizmente a gente ainda vê muito isso acontecendo na empresa. Quer dizer, o cara brigando, o cara fala, cara, você acredita que esse cara vai fazer? Não, então demite. Então demite. Então, como diria uma pessoa que eu gosto muito, disponibiliza para o mercado essa pessoa e faz esse movimento. Então veja que não é aceito mais um comportamento do líder de pressionar alguém que não tem para dar, né? Ou você orienta, ou você capacita, ou você demite. Esse pressionar para extrair algo de alguém que não tem como atingir esse resultado é algo muito ruim e o preço que você cobra como líder e até pessoalmente é muito alto. E a própria pessoa, eu tenho uma história interessante porque eu fui sempre super paternalista e protetor nessas coisas, assim, tipo, para demitir. Eu tenho o maior orgulho de ter gente com 20 anos devendo a mais, aquela, né? Tipo, eu realmente acredito nisso. Mas tinha no começo da Venda Mais, tinha uma pessoa que era responsável pela informática. E a informática tinha, na época, que fazer, por exemplo, as etiquetas para mandar a revista para os assinantes. Então, e não podia atrasar. Tinha todo um trabalho para que a revista saísse da gráfica na data certa, as etiquetas não estavam prontas. Tinha relatório de pagamento e do não pagamento. Para quem que manda a revista? Para quem pagou, certo? Para quem não pagou não podia receber. Tinha que sair um relatório pré antes para não, atrasava. Aí tinha que fazer o relatório só de quem não tinha renovado para fazer campanha de renovação. O tempo inteiro isso estava confuso. Eu chamei para uma reunião, chamei para uma segunda reunião, chamei para uma terceira reunião, decidi que ia demitir. Na hora que eu decidi que ia demitir, naquela semana, faleceu o pai dela. Faleceu o pai dela, e puta, aquela confusão emocional, né? E aí demite, não demite, né? Aí, na época, a minha irmã Silvia era minha sócia conversando, não demite, não é justo, não é humano, tá bom, fica lá. Mas a situação claramente insustentável. Aí tive a última reunião com ela, ela chorou, pediu pelo não, que precisava do salário, que era super importante, que ela gostava da empresa, e eu tinha dito, a gente já passou por isso 500 vezes, né? Tivemos essa conversa, você já prometeu, você já não confio, não acredito, ou tá atrapalhando todos os outros departamentos, tá ficando ruim para todo mundo, certo? Tipo, não dá. Então tá bom, demitida. Passa, não me lembro quanto, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, eu nunca mais ouvi falar dessa pessoa. E um dia eu tô no shopping e ela tá vindo do outro lado, ali do corredor, tá, né? Eu tô de um lado com as lojas lá, ela tá vindo do outro lado e é meio estranha, né? A primeira vez que você encontra uma pessoa que se demitiu, aquela sensação meio esquisita, você não sabe como que vai ser aquela reação. E aí eu tava olhando assim, meio, já tinha visto, ela não tinha me visto ainda, então eu não sabia se eu dava oi, se eu não dava, eu fiquei meio assim, e ela me viu. E ela veio com um sorrisão, um braço aberto, assim, Raul veio, me abraçou, me beijou, e ela me disse uma coisa que marcou, tanto que eu tô contando até hoje, disse, eu tenho que te agradecer. Por que eu tenho que agradecer? Porque ela disse, eu odiava informática. Odiava. Meu pai falou que eu tinha que fazer informática e eu fui fazer porque dava dinheiro e falavam que era a profissão do futuro, mas eu odiava, sempre odiei aquilo.
Quando você me demitiu, eu tive que fazer uma revisão de vida. Aí foi muito legal, porque ela tava com o cabelo diferente, as mulheres às vezes faziam isso, né? Tipo, vou mudar, não sei o quê, cortou o cabelo. Ela tinha emagrecido, tinha começado a fazer exercício na academia, tava bonita, tava brilhando, tinha ficado noiva, tinha entrado na faculdade, tava fazendo o curso que ela realmente queria fazer, tinha começado a estudar línguas, tipo, a vida dela foi, né? E tem aquela, acho que é do Zen Budismo, né? Aquela história do mestre que manda o aprendiz dele jogar a vaquinha, né? Tem uma família super pobre que tem uma vaquinha. E quando eles saem de lá, o mestre diz pro aprendiz: jogue a vaquinha no precipício, mate a vaquinha. E o cara, pelo amor de Deus, a única coisa que eles têm. E o cara diz: jogue a vaquinha. Quando eles voltam um ano depois, aquilo é pujante, cresceu, tudo. Por quê? Porque desapegou Quando a Sylvia Hitzman estava, né, naquele inferno, ela era improdutiva, era ineficiente, mas ela estava também no inferno pessoal. O líder que está vendo isso acontecer e que fica tentando, vou tentar salvar, vou tentar ajudar, eu estou sendo bonzinho. Não está ajudando nada, você está atrapalhando o desenvolvimento dessa pessoa. Essa pessoa, muitas vezes, é uma águia que está no lugar errado, certo? Tipo, é um tubarão que está no lugar errado, e aí você tem ali, por motivos, né, os mais diversos aqui, mas geralmente porque você está pensando muito em você mesmo, na função, ou você acha que você está sendo caridoso ou caridosa, quando na verdade você está atrapalhando. Inclusive o tipo da conversa para ter de verdade com a pessoa, de verdade mesmo, porque você perdeu o tesão, porque teu olho não brilha, porque você consistentemente não só não consegue atingir as metas, mas não consegue fazer o que precisa ser feito para atingir a meta. O que está acontecendo? Tem um incômodo aqui dentro, que é emocional, um psicológico, e que o líder e a líder têm uma responsabilidade de dizer: então vai brilhar em outro lugar, vai voar em outro lugar. Aqui não é, porque aqui não só não está ajudando, como está começando a criar problemas, certo? Então note que é uma oportunidade para você, líder, realmente usar e manifestar a tua liderança. Marcelo. Quando o comportamento de quem está nesse processo de análise não muda, o comportamento não mudando significa que o resultado lá na ponta não vai mudar. Então você dar feedback, acompanhar, orientar e perceber que o comportamento não mudou, significa que lá na frente o resultado não vai mudar. Então o seu olhar deve estar sobre a mudança no comportamento e não só na mudança do resultado, porque se ele faz uma mudança de comportamento agora, muitas vezes o resultado vai demorar um pouquinho para vir, mas virá. Então você analisar o comportamento, as atitudes, as atividades que ele tem que fazer e não apenas o resultado, é um sinalizador muito claro para isso. Você conversou, sentou, orientou, comportamento não mudou, indicador não mudou, atividade não mudou, depois não mudou de novo, cara, já deu. Você já sentiu que isso não vai acontecer. Não adianta ir para o próximo nível. E tem um desafio enorme nessa conversa que a gente está tendo, né, Raul? As pessoas de maior produtividade geralmente são as pessoas que permanecem mais tempo dentro da empresa, porque a gente sabe que tem uma curva de aprendizagem, uma curva de relacionamento, principalmente na área comercial, relacionamento com o cliente, tudo isso. Raramente entra uma pessoa dando resultado no curto prazo de tempo. Então, você tem que lidar com esses dois pontos. É importante que as pessoas permaneçam para que elas atinjam o máximo na produtividade delas, mas é importante que você entenda quais pessoas vão atingir a produtividade ou não antes que isso aconteça, porque senão você vai criar uma base, né, de pessoas na sua equipe que não tem condições de chegar na performance que você precisa. Então, a gente trabalhar com essa, como que eu poderia dizer, com essa fidelidade, não, com o tempo de permanência das pessoas na sua equipe e a eficiência delas também vai te levar a algumas informações bem relevantes. Se você olhar, você vai falar assim, esse cara produz bastante. A gente vive em empresa, esse cara produz bastante. Quanto tempo de empresa? 7 anos. Né? Muitas vezes, nos primeiros meses, você fala, meu Deus do céu, esse cara não vai funcionar. Mas em 7 anos ele conseguiu fazer a curva. Então a gente precisa analisar o comportamento. É um comportamento que vai gerar resultado, e aí você, como líder, tem que ser especialista em analisar isso, ou é um comportamento que você olha e fala, cara, o comportamento não mudou. Eu vou lá, dou feedback, vou lá, analiso, vou lá, converso, e o comportamento não mudou. Então aí é a hora de você disponibilizar para o mercado. De novo, reforçando, o movimento em relação à mudança é a mudança. Eu preciso ver esse movimento na mudança do comportamento. E eu queria reforçar que uma cultura de alta performance é uma cultura meritocrática. Então, ela vai ter naturalmente um processo de seleção natural. Ela tem que ter, tá? Mas ele tem que estar organizado, porque senão o que eu crio é uma cultura de mediocridade silenciosa. Eu vou chamar de cultura de mediocridade silenciosa, onde eu vou aceitando
a mediocridade, ela vai ficando institucionalizada, porque o que a gente aceita, a gente está estimulando, e daqui a pouco eu tenho um que está fazendo uma coisa de um jeito, outro que está fazendo todo mundo mais ou menos, e o líder muito insatisfeito, mas na verdade é reflexo de uma sequência de decisões pouco corajosas da liderança e que deveria ter sido um pouco mais firme. Então não espere para que a demissão seja uma explosão, tipo, não aguento mais, certo? É quase como se fosse aquela bexiga que foi fui até o limite e explodiu aí. Não, é porque veja, é um movimento progressivo, é um movimento que até permite você corrigir. Nós não queremos demitir, queremos corrigir, queremos que a pessoa performe, queremos que a pessoa esteja feliz e engajada. Estamos trabalhando neste processo, mas se você está claramente notando que isso não está evoluindo corretamente, também precisa ter firmeza na decisão, porque senão você também está transmitindo um recado para o resto do time. E uma equipe de alta performance, as pessoas de alta performance, não querem estar num ambiente de mediocridade silenciosa. Porque senão você começa a fazer um processo de seleção que é ao contrário. O líder que aceita a mediocridade no time faz com que os bons comecem a questionar se realmente deveriam estar ali. E aí você tem um problema. Se eu não tiro o mato do meu jardim, o mato toma conta. É basicamente isso que vai acontecer. Então, tipo, a função do líder é ficar o tempo inteiro olhando, dizendo, essa é uma cultura de alta performance? Esta é uma cultura que realmente estimula o melhor comportamento? Quem não está conseguindo performar, está sendo ajudado a fazer isso? Quem é que realmente deveria fazer parte desta seleção? Essa que é a grande pergunta. E aí sim você está fazendo bem o teu papel de líder. Marcelo, comentários finais? Você vê que dentro desse ambiente aqui, né, de tentar ser humano, tentar entender, tentar ver comportamento, né, a gente volta pro bom e velho Jack Welch, né, que é assim, cara, os caras de menor performance, eu vou tirar do time. Eu vou tirar do time. Independente de qualquer coisa, faz parte da cultura da nossa empresa. Os caras de menor performance eu vou tirar do time, porque eles, de alguma maneira, se eles não subirem como régua, mesmo quem tem melhor performance não vai se sentir ameaçado por essas pessoas que têm a menor performance. Então, assim, como lidar com esse lado humano e como lidar com esse processo. Porque assim, o Raul falou ali, pô, tem gente que é muito boa, mas que de repente não deveria estar ali. E aí você não decide demitir essa pessoa, sendo que ela desrespeita a cultura da sua empresa. Então, assim, é performance, mas é muito comportamento. Porque o cara que está lá em cima e o cara não tem um comportamento condizente com a cultura da sua empresa, muitas vezes ele vai criar um estrago na sua estrutura. É aquela coisa. Voltando ao mato do Raul aí, né? Você tem um cara muito bom, mas que o comportamento dele é inadequado na empresa, não aparece outro cara muito bom lá dentro. Por quê? Porque você está sustentando um cara que é nocivo para o ecossistema da empresa e você está sustentando um cara que tem um comportamento não adequado e a sua equipe olha e fala, cara, esse cara não é adequado e você mantém ele aqui dentro. Ou seja, ser não adequado à cultura da empresa é importante. Então veja que você tem dois pontos. Um ponto é performance, ou seja, quem não tem performance tem que ser substituído. E aí você, gestor, pode criar sua regra mental ou colocar até no papel, mas tente não comunicar isso, porque a gente acha que isso não combina com os modelos novos de gestão. E você tem o cara que tem alta performance pra caramba, mas que tem um comportamento inadequado e que você, em algum momento, você toma decisão em relação a isso, porque vai cobrar um preço alto de você como líder. O cara de comportamento inadequado, de alta performance, vai destruir, de alguma forma, as bases de missão, de visão, de valores da sua organização. Ah, Caetano, mas não é fácil substituir esse cara. Não é fácil. Se fosse fácil, né, todo mundo faria. Mas isso é a perenidade da cultura da sua empresa que pode ser atacada por um cara de alta performance que não cumpre os processos. E Marcelo, a gente tem vários casos onde a campeã era inatacável, era tipo assim, vacas sagradas na Índia. Pode atravessar a rua para fazer o que quiser e a gente dizendo demite, uma confusão. Nunca a gente viu um caso onde a campeã foi demitido e a gente não conseguiu repor rapidamente as vendas, a equipe se reposicionar, tudo, porque a pessoa parece que, mas na verdade, ela está servindo de tampa também, né? Do tipo, então não permite que ninguém mais cresça, né? Você tem vários casos em relação a isso, eu acho que a gente, inclusive, pode gravar um podcast. E eu queria terminar reforçando um caso real que me aconteceu em Campinas, quando um assinante na época da revista da Venda Mais, a gente tinha feito uma matéria sobre demissão de vendedores, e ele veio me procurar e disse, Raul, eu li aquela matéria de vocês, e aí eu fiquei olhando, e eu tinha 10 vendedores, e eu olhei, eu disse, vou demitir o meu pior vendedor.
e vou ficar com 9. E vou redistribuir a carteira entre 9. E as vendas aumentaram. Porque aquele vendedor, o mais fraquinho, na verdade estava desvendendo, ele estava atrapalhando. E você provavelmente vai encontrar essa situação onde você tem vendedores que você dá oportunidades e não fecha. Ou quando fecha, fecha no valor, ou quando demora demais, ou tem muita justificativa. Então, o líder que não toma uma decisão em relação a isso, de novo, a cultura da mediocridade silenciosa, ela vai penetrando. Então você vê que demitir campeões não deveria ser uma coisa que assim, meu Deus, não pode mexer. Pode e deve, vai melhorar seus resultados. Da mesma maneira, a minha equipe tem que ter tantas pessoas, tem que ter X pessoas boas. Porque se você coloca gente que não é boa, você está atrapalhando e criando um problema, certo? E você está desvendendo. Lembre sempre, essas pessoas estão representando você no mercado. Elas são a face da tua empresa perante o mercado. É de verdade alguém que você queira que te represente? É a pessoa que você quer dentro da tua equipe? Se não for, você como líder já sabe que tem que tomar uma decisão. É uma das decisões mais importantes. Quem é que participa desse? Quem merece? A palavra certa é seleção. Quem merece participar dessa seleção? Aí sim você vai poder falar que está fazendo um bom trabalho. Se você quiser, como líder, revisar isto de maneira organizada, estruturar isto, lembre de entrar em contato com a gente. Podemos ajudar. O pessoal pensa muito, né, Marcelo, na gente como treinamento, esse tipo de coisa, e realmente, né, somos excelentes, adoramos fazer isso, e sim, podemos ajudar a melhorar a performance da equipe, mas tem muita coisa que precisa ser feita antes disso. Então, revisar esse processo, e muitas vezes não é processo só com os vendedores, é de gestão e de liderança. Fazemos isso muito bem. Então, se você quiser ajuda, vai ser um prazer e uma honra poder trabalhar com você e tua equipe para superar teus desafios agora em 2026, ok? Então, nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, lembre de curtir, de comentar e de compartilhar. Fica um grande abraço, boa semana e boas vendas para você, tá bom? Tchau, obrigado.